Boa tarde a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou ler no livro de João, eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. E João significa graça divina, o nome João. E o número 5 simboliza o cachorro, a fidelidade. O número 5 é o número da fidelidade. Por isso que é João 5, simboliza a fidelidade, simboliza o fiel falando para você. E versículo 24, está escrito assim, Jesus falando: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Entendeu? Então quem crê no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. E no versículo 25, o 25 simboliza as duas igrejas e o fiel falando. O 5 simboliza o fiel e o 20 simboliza as duas igrejas. O número 25 simboliza Jesus Cristo, que foi fiel, falando as duas igrejas. O número 25, o 20 simboliza a primeira igreja do Antigo Testamento, que guardou os 10 mandamentos. E as duas igrejas, a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dá 20, que as duas guardaram os 10 mandamentos. E o 5 é Jesus, o fiel, falando para nós. E assim disse Jesus, no versículo 25, Mateus 5, 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus ele é a palavra de Deus. Se você ouvir Jesus, você vai obedecer os 10 mandamentos. Jesus ele é os 10 mandamentos. A salvação está baseada exatamente nos 10 mandamentos. Quando Jesus fala ouvir ao Filho do Homem, ele está falando ouvir os 10 mandamentos e lutar para obedecer os 10 mandamentos. Entendeu? Porque Jesus ele é o verbo. Ele é o verbo, quer dizer que ele é a palavra que se fez carne. Jesus ele é os 10 mandamentos. Entendeu? Porque todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, ele estava dando testemunho que ele cria e esperava que Deus enviasse seus 7 espíritos para os salvar. Por isso que o judeu guardava o dia de sábado e descansava no sábado, que era o 7º dia. Ele estava dizendo e ele estava afirmando na sua fé que ele descansaria na doutrina dos 7º Espírito de Deus que viria salvá-lo. Por isso que o judeu guardava o sábado, que era o 7º dia, que representava Jesus, o 7º Espírito de Deus, o fiel, o que foi fiel ao Pai. Então Jesus falou assim, sede simples como o Espírito Santo de Deus é. Porque o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus no batismo em forma de um pombinho. E quando você vai para o livro de Isaías 53, lá diz, falando de Jesus, fala que Jesus Cristo ele não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus no batismo e deu testemunho que ele era o nosso Salvador. Por isso que falava a simplicidade do Espírito Santo de Deus. Então você junta Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. O número 9 no hebraico é a serpente, que são os 9 mandamentos. Por isso que no hebraico diz assim que o leão contém a serpente. Então Jesus Cristo ele é o leão, ele é o 7º Espírito de Deus. E o leão contém os mandamentos, ele segue os mandamentos. Então você junta os 7º Espírito de Deus, que é Jesus, com os 9 mandamentos, dá 16, que é o número do leão. O leão da tribo de Judá. Então, quem invoca o nome de Jesus, o verdadeiro cristão, é aquele que invoca o nome de Jesus e luta para obedecer os outros 9 mandamentos. Se você caminha fora disso, você é um falso cristão. Orai e vigiai, porque senão não há salvação, irmão, entendeu? Vigiai para se manter dentro dos mandamentos.